Mediunidade. Conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. É um livro de autoria de J. Herculano Pires. Sempre que nós deparamos com a mediunidade, nós podemos imaginar essa paisagem que aqui está. Se você não cuidar da mediunidade, você será como alguém andando por montanhas cheias de precipício, correndo vários riscos, sem saber onde está o próximo perigo. E também sem ter meios de enxergar mais além para se defender desses perigos. Mas se você, diante das paisagens áridas, perigosas, cheias de precipícios, você parar para se instruir, ter uma boa bússola, você saberá caminhar seguramente por entre todos aqueles perigos, livrando-se de um perigo aqui, de um perigo ali, mesmo que tome alguns escorregões, as quedas serão muito menores do que se você não tiver a sua bússola. E essa sua bússola tem que ser tipo um drone que vai na frente assim, observando, enxergando os caminhos para que você possa então ter como se defender. Mas aí nós temos que prestar atenção dentro disso tudo em dados, em outros aspectos também importantes. Qual é a sua bússola? A sua bússola é estudar as obras básicas. A sua bússola é estudar o livro dos médiuns, principalmente, porque médium tem que estudar o livro dos médiuns. Mas para entender o mundo espiritual, tem que estudar o livro dos espíritos. Para se evangelizar, tem que estudar o evangelho. Para entender as condições dos espíritos e as consequências dos atos de cada um, tem que estudar o céu e o inferno. E para a gente ter uma noção da imensidão do cosmos, temos que estudar a Gênese. Portanto, estudar a doutrina espírita amplia os conceitos da vida. E estudar a Gênese mostra-nos e cria mecanismos na nossa mente de fazer com que os espíritos possam enxergar a grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus. Conceito de mediunidade. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. E assim, entendendo, nós vamos começar a compreender a mediunidade com outros aspectos que exigem de nós um pouco mais de responsabilidade. Embora os rituais de iniciação eles servem para fazer a pessoa aumentar a concentração e, em muitos casos, desenvolver uma percepção maior, então nós temos que começar a entender a mediunidade por vários outros prismas. Vejamos. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. Cada um de nós temos as nossas percepções, temos os nossos mecanismos de irradiação mental e também de percepção dos fatos em torno de nós. Muitas pessoas são médiuns e não sabem. Então chegam no ambiente e tem um pressentimento. E aí vai ter inúmeros níveis de pressentimentos. Kardec deixa para nós apenas simplesmente a ideia de que existe o pressentimento. Mas ele coloca entre uma e outra descrição da mediunidade que ele dá lá no capítulo 14, 15, 16 do Livro dos Médiuns, é para que a gente possa então entender que existe outras nuances entre uma mediunidade e outra. E isso faz fazer com que algumas pessoas sofram mais ou menos de acordo com como ele interage com o mundo espiritual e de que forma ele interage com esse mesmo mundo. E aí, quanto mais o médium se aprimora, quanto mais o médium estuda, mais ele tem capacidade de lidar com essas situações. Porque, como já expliquei anteriormente, a mente do médium é como um pendrive. Quanto mais arquivos ele tiver no pendrive, mais ao ser conectado ao notebook do espírito, certo? Falando a linguagem mais para os jovens, esse pendrive, então, transfere os dados.
certo? O notebook do espírito é a mente do espírito. Então, a mente do médium, com os dados da doutrina espírita, ao conectar com a mente do espírito, ele transfere os dados. E também capta os dados que o espírito está passando, que seria uma espécie de vírus. E o que é o antivírus desse sistema? A doutrina espírita. Por isso é tão importante estudar a doutrina espírita que no momento da comunicação você transfere os dados. A mensagem que vem do espírito, que seriam os vírus, para contaminar o seu computador, o seu pendrive, a doutrina espírita os dissolve e imprime na mente do espírito aqueles dados. E é por isso que o choque anímico é tão importante, por isso que as comunicações espíritas são tão importantes, as comunicações mediúnicas. Por isso, os espíritos sempre estude as obras básicas. Estude as obras básicas. Lá tem um resumo que é a quintessência dos ensinamentos do mundo espiritual para a transformação moral da entidade espiritual, encarnada ou desencarnada. Por isso, esses bancos de dados têm que ser implementado, passado para o outro. E para isso, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que nos espiritualizar. E quando você faz a caridade, com disposição a fazer a caridade, é mais um dado que você manda para ele. Faça o bem. Isso é importante. Da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, a mediunidade se desenvolve no processo de relação. Geralmente, o seu desenvolvimento é cíclico, ou seja, processa-se por etapas sucessivas, em forma de espiral. As crianças possuem, por assim dizer, a flor da pele, resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores, que as religiões chamam de anjos da guarda. Então, assim como o ser humano tem a inteligência e outras faculdades e mais os 5 sentidos, nós temos esse 6º sentido, ou 7º. Se a inteligência mais um sentido, 6. Então, a mediunidade seria o 7º sentido, a 7ª percepção. E aí, nós temos então que ver que todos nós estamos dentro de um conjunto de ações e interações que devemos irradiar e captar. Então, o que nós estamos irradiando? Nós vamos captar na mesma proporção. E todos nós vamos vivenciando ciclos de evolução, ciclos de percepção para o melhor entendimento daquilo que nos é necessário passar para o outro. Então, geralmente, esse desenvolvimento processa-se em etapas sucessivas de forma de espiral. A pessoa vai conquistando lentamente a capacidade mediúnica. Porque, se der tudo de uma vez, a pessoa entra em choque. E as crianças têm muitas percepções. Hoje existe o nome dado às crianças da nova era, que eu acho desproporcional, índigo, cristal e diamante. Então os índigos são os mais obsediados um pouco, os cristais menos e os diamantes não têm obsessão. Seriam aqueles que passam conhecimento mais puro. Se nós formos ver a série André Luiz, nós vamos encontrar espíritos reencarnando com 1 semana após o resgate, com 3 meses, com 6 meses, com 6 anos, com 50 anos. Quanto mais tempo você fica no plano espiritual, mais você se depura, mais você se aprimora. Quando falo ficar no plano espiritual, em tratamento nas colônias. Mais você se aprimora, mais você cria sintonia superior, mais você traz a intuição, os conhecimentos íntimos que você vai irradiando de acordo com as suas possibilidades e a permissão que você teve do plano espiritual de passar esses dados. Então podemos entender que mediunidade é algo muito mais sofisticado do que nós pensamos. Temos o conjunto de dados que nós trazemos do mundo espiritual. Alguém que teve contato com Jesus, com Moisés, com Francisco de Assis, ele vai ter um conjunto de antivírus no seu pendrive para imprimir na outra mente energias bem mais salutares, bem mais condizentes com o amor, com a misericórdia e com o perdão. Nessa fase infantil, as manifestações mediúnicas são mais de caráter anímico. A criança
projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam. Recebem as intuições orientadoras dos seus protetores. Às vezes vêm e denunciam a presença de espíritos e, não raro, transmitem avisos, recados dos espíritos aos familiares, de maneira positiva e direta, ou de maneira simbólica e indireta. Entender essa linguagem das crianças é que é importante. A criança fala muita mentira. A criança conta muita história. A criança dá muito recado também. Então, eu conheço uma criança que ela estava com 4 anos, a mãe dela tinha desidrose, estava com a mão toda rachada. E a criança chega assim na cozinha, olha assim, mamãe, você não pode comer feijão. Que é? Não, você não pode comer feijão. A mãe para de comer feijão, não tem mais desidrose. Nunca mais rachou a mão. Já faz 6 anos. Alergia, intolerância ao feijão, rachava-se a mão. Então, durante 15 anos de fazendo tratamento daqui, tratamento dali, uma criança de 4 anos acha a resposta. A criança é médium? Ela foi médium naquele momento. Porque está bem claro aqui. Recebem as intuições orientadoras dos seus protetores, denunciam a presença de espíritos, transmitem avisos e recados, de maneira positiva ou direta, ou de maneira simbólica e indireta. Então nós temos que prestar atenção naquilo que as crianças falam. É uma criança diamante, é uma criança cristal, uma criança índigo. É a criança da nova era. É a criança sintonizada com a energia do bem. É a criança sintonizada com as forças orientadoras do bem. E, para nós compreendermos isso, nós temos que compreender a importância de saber dar os passos necessários para orientar bem a criança e recebermos as devidas orientações também dos nossos protetores, dos nossos mentores. Somente receberemos as boas informações se nós soubermos sintonizar com eles, abrir nossos corações para essas percepções mais abrangentes, com mais amplitude de dados, com mais amplitude de realizações para cada um de nós. Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações humanas. O espírito se ajusta no seu escafandro para enfrentar os problemas do mundo. Fecha-se o primeiro ciclo mediúnico para, a seguir, abrir-se o segundo. Considera-se então a criança não tem mediunidade. A face anterior é levada à conta da imaginação e da fabulação infantil. Nesse caso, a criança, nesse primeiro momento, ela não tem uma mediunidade. Ela tem percepções psíquicas muito aguçadas devido à sua sensibilidade e o espírito não está perfeitamente encaixado no corpo físico. Por mais que o espírito passe por uma compressão, ele não vai ficar perfeitamente encaixado ali na criança. Eu imagino que seja assim. Então, vai ter sempre mais percepção do mundo ao seu redor. E nesse momento, nós temos que prestar muita atenção no que a criança fala, em como são os seus coleguinhas invisíveis, de que forma nós podemos, então, compreender todos esses mecanismos que trazem para nós um melhor entendimento de quem é aquela criança. E é importante saber que as tendências da criança são as arestas que nós teremos que burilar, ou ajudá-la a se burilar. Se nós não prestarmos atenção naqueles detalhes, quando formos nos aperceber, é tarde demais. Por isso, nós precisamos aprender a caminhar com a criança, entendendo a criança, orientando a criança, mas principalmente sabendo ouvi-la falar aquilo que ela precisa. Ela tem que se expressar. A evangelização infantil. Para os espíritas, a evangelização infantil é o momento em que as crianças vão receber uma orientação para elas melhor começar a compreender a doutrina espírita. E é importante lembrar que a criança tem que receber as informações do livro dos médiuns, do livro dos espíritos e do evangelho nas condições que ela consegue entender. Do evangelho, tranquilo, você lê, explica, coloca uma conotação de voz, um tom de voz apropriado a cada momento. E o livro dos espíritos tem que saber fazer uma explicação meio simbólica. E nos livros dos médiuns, saber a criança entender que existe o mundo espiritual, eles podem se comunicar conosco e como há essa interação. A gente tem visto crianças que são colegas de escola das minhas filhas relatando apavoradas
achando que estão ficando loucas porque veem coisas que os outros não veem. E simplesmente porque são médiums e já passaram dos 7 ou 8 anos. Então, essa mediunidade continuou e a criança não tem um pleno domínio sobre a situação. E sofre. E a família sofre porque não conhece a doutrina espírita. Então, é importante que você que está assistindo esse vídeo, deixe seu like. Por que o like é importante? Porque vai promover o vídeo. Faça um comentário, que também ajuda a promover o vídeo. E também é muito importante que você compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece, nas suas páginas do Facebook ou de outra mídia social, para que a gente possa impulsionar para que outras pessoas, impulsionar o vídeo, para que outras pessoas também tenham conhecimento. Então, a questão básica é, algumas crianças, depois dos 7, 8 anos, elas deixam de ter percepção psíquica. Outras não deixam. Então, são crianças médiums. E crianças médium veem espírito, ouvem espírito, sentem espírito. E algumas incorporam espírito. Aí dá-se o nome, vários nomes, de acordo com a tradição da família, de acordo com o local. Principalmente convulsão, epilepsia e outros nomes a mais, dupla personalidade. Tem vários nomes. Não é nosso caso agora enumerar todos os nomes, mas nós temos que procurar, então, entender que existe a ação de um espírito sobre um corpo que ainda não está preparado para sofrer essa ação. E aí é um processo de educação da família, da criança, dos espíritos que ali estão e dos pais. A família tem que participar do processo. E aí fala assim, então nesse caso a gente tem que fechar a mediunidade da criança? Os protetores saberão o que fazer. Compete-nos orientar, nos evangelizar como toda a equipe e procurar fazer o melhor. É geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. Então, no primeiro momento, os passes vão ajudar muito, a orientação, as orações junto com as crianças vão ajudar muito. E também tem a homeopatia compatível com cada sintoma, que às vezes a criança está em processo de desarmonia, como a gente normalmente fala na homeopatia, e aquela homeopatia compatível com o conjunto de sintomas mento-emocionais que ele está tendo, não sintoma físico, vai ajudar a criança a se restabelecer. Lembre-se que a homeopatia sem tratamento espiritual, para esses casos, não vai dar tão certo como as pessoas querem. Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhá-la com informações mais precisas sobre o problema mediúnico. Não se deve tentar o seu desenvolvimento em sessões, a não ser que se trate de um caso obsessivo. Então, a criança na adolescência ela já tem que ser encaminhada para tratamentos mais apropriados, ser mais instruída, ser mais orientada e, em alguns casos, tratamento obsessivo, se ocorrer incorporação, aí é outra situação, é outra condição. Mas, mesmo nesse caso, é necessário cuidado para orientar o adolescente sem excitar a sua imaginação. Isso tem que ter muita sabedoria. Porque se você fica simplesmente desfazendo das informações do jovem, ele desiste. Se você alimenta muito a sua imaginação, conforme está ali, ele vai se empavonar. Então nós temos que agir com muita prudência, com muita sabedoria, com muito cuidado. Acostumando-o ao processo natural regido pelas leis do crescimento. Então, todas as percepções que o adolescente tem, você vai lidando com ela, vai orientando, vai procurando ouvi-lo e passar as devidas orientações para que ele possa caminhar com toda a segurança dentro daquele processo. A segurança vai ser sempre relativa a um conjunto de fatores intrínseco do médium, da casa espírita e da família. Ambos estão juntos.
O médium, a casa espírita e a família tem que estar bem entrosado para melhor segurança do médium. O passe, a prece, as reuniões para estudo doutrinário são os meios de auxiliar o processo sem forçá-lo, dando-lhe a orientação necessária. Certos adolescentes integram-se rápida e naturalmente à nova situação e se preparam a sério para a atividade mediúnica. Certos adolescentes levam aquelas ações, aqueles trabalhos mais a sério. Outros... E aí nós vamos ter adolescentes em todas as faixas de idade. Permitam-me fazer essa colocação mais descontraída. Então, por quê? Tem pessoas, às vezes, com 25, 30, 40 anos, que quer se comportar como um adolescente. E diante da mediunidade exige uma postura muito séria, muito responsável, com cada situação, tomando sua devida condição, o seu devido padrão de entendimento, o seu padrão de responsabilidade. Outros rejeitam a mediunidade e procuram voltar-se apenas para os sonhos juvenis. É a hora das atividades lúdicas, dos jogos e esportes, do estudo e aquisição de conhecimentos gerais, da integração mais completa na realidade terrena. Não se deve forçá-los, mas apenas estimulá-los no tocante aos ensinos espíritas. Sua mente se abre para o contato mais profundo e constante com a vida do mundo. São situações muito complexas. Lidar com médiums vai ser sempre uma interrogação. Porque tem pessoas, às vezes, em qualquer idade. Eu não quero isso. Para que serve isso para mim? Só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça, só me dá aborrecimento. Então a pessoa começa a criar um conjunto de situações e fatores que vai dificultando, vai se avolumando, vai criando mais e mais situações e fatores dificultados. E ele depois nem sabe para que lado ele está indo, nem como ele está fazendo, nem o que ele está fazendo. E a necessidade de a responsabilidade de cada um de nós de agir e de interagir na construção e na edificação do bem nas mentes das pessoas. Lidar com um jovem sonhador, irresponsável e mediunizado, porque o médium vai estar sempre mais ou menos mediunizado por qualquer tipo de espírito. Se ele é irresponsável e idealizador, ele está fugindo dos compromissos. Então, é muito complicado lidar com esse tipo de jovem. Ou com esse tipo de personalidade. Mas nós podemos dar nortes para eles, conforme falou ali, criar mecanismos dentro da casa espírita que o aproxime, que o leve para dentro da casa, e ele então indo estudando, participando de um estudo e outro, para ir se ajustando e tendo os estímulos construtivos para que ele se adeque dentro daquela situação. E se você souber conduzir com uma boa didática, naturalmente ele vai abrir a mente para condições mais interessantes e agir com mais responsabilidade também. Mas ele já traz na consciência as diretrizes próprias da sua vida, que se manifestarão mais ou menos nítidas em suas tendências e em seus anseios. Forçá-lo a seguir um rumo que repele é cometer uma violência de graves consequências futuras. Os exemplos dos familiares influem mais em suas opções do que os ensinos e as exortações orais. Ele toma conta de si mesmo e firma a sua personalidade. E aí, conforme dissemos antes, a questão de educar um jovem é uma série de nuances diferentes, uma série de dados diferentes, de situações diferentes, que a gente vai enfrentando, porque cada uma criança é uma personalidade, cada adolescente e também tem uma personalidade própria dele, influenciada por espíritos, cada um deles com as suas auto-identidades, com as suas altas formas de agir e de interagir. Então, se a gente tenta forçá-lo a seguir um caminho que ele não quer, tem consequências desagradáveis lá no futuro. E aí, o exemplo dos familiares é o melhor caminho. E não adianta fazer exortações orais. A família tem que dar o exemplo. Eu conheço uma jovem, hoje ela já está chegando aos 40 anos, que na adolescência ela sentia umas coisas estranhas, ficava com aquele olho esbugalhado, querendo informação, a gente passava informação. Eu não sou médium.
Não, eu não sou médium, não quero ser médium e nem vou para aquele centro espírita. Meus amigos são todos da igreja tal e eu vou para aquela igreja tal. E foi. Sentia as coisas estranhas e foi. Sentia coisas estranhas e foi. Até que um dia não deu mais. Não tinha mais como ser tratada de uma forma natural, conforme ela queria ser tratada, em termos de tratamento mesmo de saúde. Porque ela ia ter que entrar por um caminho bem tenebroso, de remédios muito fortes, porque tudo estava saindo do seu controle. A partir de então, ela tem que tomar a decisão. 10 anos mais tarde, 15 anos mais tarde, não sei, um tempo bastante longo, ela assume as suas responsabilidades, parcialmente no caso, dentro de uma casa espírita. Começa a se procurar se integrar, procura começar a se reestruturar. Mas esses 10 ou 15 anos, que eu não me lembro que passaram, foram perdidos. Tomou uma série de ações no meio desse caminho que a comprometeu para frente. Então nós temos que prestar atenção. E o jovem, ele tem que saber ouvir os mais velhos, aqueles que já passaram por certas experiências, porque é somente a experiência faz tomar consciência. Mas aqueles que já adquiriram sabedoria e amor pela vida, compreendem que alguns já tomaram a chibatada, já estão com o lombo ferido e calejado. Se eles compartilham contigo as suas experiências, ouçam para não cair no mesmo processo que aquela pessoa já caiu, que aquela pessoa já passou. Então nós precisamos nos integrar mais, nos interagir mais e procurarmos então sermos mais coesos dentro dos anseios mediúnicos. Ninguém vai receber Sócrates, Platão, na primeira vez que entrou na reunião mediúnica. Pode ser que alguém receba, mas o natural é receber aqueles que lhes são afins. E às vezes é decepcionante que a pessoa fala um português muito bem claro, muito limpinho, e chega lá, sai aquelas comunicações cheias de palavrórios. Também tem o contrário. Por isso nós precisamos entender que a doutrina espírita é para ser estudada, sentida, entendida, amada. A doutrina espírita é como um cântaro que contém o mais puro néctar que nos alimenta a alma nos desertos das dúvidas para podermos vencer obstáculos ao longo da nossa existência. A frase é mais ou menos assim do nosso mentor Yakov. É preciso respeitá-lo e ajudá-lo com amor e compreensão. Então, aquele jovem ou aquela jovem que está diante de ti tem que ser tratada com respeito, deve ser ajudada com amor e compreensão, bem orientada para seguir os caminhos que a levem ao crescimento, que a levem ao aperfeiçoamento de si mesma. No caso de manifestações espontâneas da mediunidade, é conveniente reduzi-las ao círculo privado da família ou de um grupo de amigos nas instituições juvenis, até que a sua mediunidade se defina, impondo-se por si mesma. E aqui, gente, é muito importante nós entendermos esse processo. Ao procurarmos compreender que aquele jovem está com a mediunidade fora do ponto. Então a manifestação vem espontaneamente em qualquer momento. Ele tem que aprender a reduzi-la, a deixar que isso aconteça apenas dentro da família. A partir do segundo momento, já dentro da instituição, junto com os jovens com os quais ele convive, que tenham mais experiente para orientar. E depois, ele vai saber conduzir para ela se definir e ir se impondo. E o que é a mediunidade de impor-se por si mesma? É quando o médium sabe o momento que ele pode e o que ele não pode, quem ele pode e o que ele não pode dar passividade e qual local. Mas, quando o médium é muito sensível, e às vezes assessorado por espíritos não muito bons, ou ele tem muita afinidade com seus adversários do passado, ou até mesmo amigos, que não compreendem a extensão da responsabilidade mediúnica, e aí começa a acontecer certos fenômenos que a equipe, casa espírita, família do médium, tem que ajudar. Também conheço um caso que uma jovem, não tão jovem assim,
mas ela estava sempre junto da mocidade e começou a ter atitudes muito agressivas. Ao ser levado para o dirigente, que o dirigente deveria conversar com seus familiares, ele disse assim: o que vocês fizeram com ela? O que fulano fez com ela? O que aprontou com ela? No mínimo ele aprontou alguma coisa. Aí a pessoa: não, ela está tomando as atitudes agressivas, você que é o responsável pela parte mediúnica da casa, deve conversar com os familiares dela. Inclusive, você tem o telefone deles para conversar quando necessário. E a pessoa não quis. E essa pessoa entrou num processo de obsessão tão intenso que ficou vegetando em cima de uma cama. Então a responsabilidade é de todos. Ah, porque fulano falou, não serve. Tem muito disso em algumas casas espíritas. Ah, fulano é obsediado, falou, isso não serve não. Mas lembra quando falou lá da criança, que ela dá recados direto ou indireto? O obsediado é a mesma coisa, ele dá recado direto ou indireto. E às vezes recado mais importante do que o médium da casa que recebe o mentor da casa. Porque ele está lá no convívio com as pessoas. E ele dá passividade para qualquer um. Temos que prestar muita atenção em detalhes. A doutrina espírita, assim como a homeopatia, é cheia de detalhes. Eu fico olhando, quando eu chego no topo de um estacionamento de um shopping, 10º andar. Aí lá tem 100 carros. Aí eu olho lá para baixo assim da janela e falo assim: meu Deus. O cara fez os cálculos. E encheu isso aqui de loja. As lojas estão cheias de roupa ou de livro. A maioria delas são roupas. A roupa pesa. Tem cheio de lojas. As lojas têm depósitos. E tem outras bugigangas que vendem lá dentro do shopping que são pesadas. Aí entra carros para ficar lá em cima. E a pessoa que fez os cálculos disse: não, pode colocar. Aguenta. Entenderam? Quantos detalhes o engenheiro teve que pensar para construir aquele prédio tão grande? Quantos detalhes o engenheiro eletricista teve que pensar para projetar toda a distribuição elétrica ali dentro para que não dê curto-circuito e para que todos funcionem maravilhosamente bem? Assim também, gente, é a mediunidade. É cheio dos detalhes. Um software que a gente usa, por exemplo, o PowerPoint que a gente está usando aqui, é um programa. Ele é tão inteligente hoje, que é uma inteligência artificial. Inteligente, na realidade, é o ser humano que criou ele, mas ele tem para nós, que somos leigos, que saber como ele funciona, a gente vai lá ajustar a figura, tem uma figura do outro lado, ela já coloca uma linha para ficar na mesma, alinhada uma com a outra. Aí se você vai mexer a figura para o meio do slide, vem uma linha, quando chega no centro, vem uma linha passando pelo centro da figura para mostrar para você onde está o centro. São detalhes. Se nós procuramos chegar a todo esse aperfeiçoamento tecnicamente com as máquinas, com a construção de um prédio, com a construção de carros e aviões e satélites e tanta coisa mais, temos que aprender a tratar bem também a mediunidade. Vamos compreender isso. E vendo um médium muito respeitado dentro da doutrina espírita falando um dia desse, sobre a questão de você respeitar os médiuns. Tratar bem os médiuns. E aí ele diz: eu vejo médiuns que não trabalham mais como médium, que estão perdendo sua mediunidade por causa de dirigentes incompetentes, agressivos, covardes. Porque um dirigente que trata mal o médium, ele é acima de tudo covarde. Porque o médium precisa de amparo, apoio, cordialidade. Então, ajudar com amor e compreensão, para que a mediunidade possa ir sendo moldada. No caso de manifestações espontâneas, é muito mais exigido de quem lida com o médium para orientá-lo, para esclarecê-lo, para protegê-lo. E assim também dentro da família, às vezes tem que trabalhar, o dirigente da casa tem que treinar a lidar com a família. Que a família às vezes não é espírita, nem quer ser espírita, mas isso não impede que a gente oriente: olha, que bom que você é da sua religião protestante ou católica, mas seu filho é médium. Ele precisa que você o ajude. Então, siga todos os protocolos da sua igreja, mas leia o livro dos Espíritos, leia o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, para você poder ajudar seu filho ou sua filha.
e faça o melhor possível dentro da sua igreja para você fazer a sua igreja ser cada vez melhor. Vocês vão se assustar com os resultados. O terceiro ciclo ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre 18 e 25 anos. É o tempo, nessa fase, dos estudos sérios do espiritismo e da mediunidade, bem como da prática mediúnica livre nos centros e grupos espíritas. Se a mediunidade não se definiu devidamente, não se deve ter preocupações. Não é um motivo de preocupação se ela não está devidamente definida. O médium tem que estar dentro da sala mediúnica. O médium tem que estar na campanha do quilo, na visita aos lares, na visita aos hospitais, que é o caso da visita aos doentes, né? O médium tem que estar trabalhando. Eu tenho tarefa na direção da casa. Mais motivo para você fazer uma tarefa caritativa. Tem que fazer uma atividade caritativa. Porque ajudar na administração da casa é uma responsabilidade a mais que você aceitou como dirigente. A mais. Mas tem a parte da caridade que você tem que fazer. São muitas situações que nós temos que pensar. Não podemos achar que a doutrina espírita é simplesmente para a gente... muito bonito estudar isso aqui. Gostei. Não é bem assim. Agora, nós temos que entender que os médiuns que trabalhavam com Kardec tinham 12, 13, 14 anos. Então não quer dizer que uma criança de 12, 13, 14 anos não possa ir para uma reunião mediúnica. Depende de um conjunto de fatores que não cabe aqui definir, que aí ela precisará ir. E temos que ter cuidado. Para não tomar atitude errada de não deixar ir, ou de tomar atitude errada de deixar ir antes da hora. Tudo tem que passar por um crivo de uma boa razão, de um bom entendimento. Há processos que demoram até proximidade dos 30 anos da maturidade corporal para a verdadeira eclosão da mediunidade. Basta mantê-lo em ligação com as atividades espíritas sem forçá-lo. Se ele não revela nenhuma tendência mediúnica, o melhor é dar-lhe apenas acesso às atividades sociais ou assistenciais. Então vai ter pessoas nas mais variadas situações, nas mais variadas condições. E cada um de nós, em cada condição que estamos, em cada situação que estamos, vamos estar passando pelas experiências para a tomada de consciência. E alguns, a mediunidade vai aflorar lá no finalzinho da etapa. O que fazer? Ajuda do mesmo jeito. O processo é igual para todo mundo. Lembrando que as necessidades são diferentes, as regras também deverão ser um pouco diferentes. As sessões de educação mediúnica, impropriamente chamada de desenvolvimento, destinam-se apenas a médiuns já caracterizados por manifestações espontâneas, portanto, já desenvolvidos. Mas nós temos o médium de sustentação, nós temos o médium dialogador, o médium passista. Então, numa reunião mediúnica, não vai participar simplesmente quem tem mediunidade. É quem tem condições de ajudar dentro da reunião mediúnica. Então, tem que ter conhecimento espírita, entender, já ter estudado o livro dos médiuns, já ter estudado o livro dos espíritos, já ter estudado o Evangelho, já ter estudado a Gênese, já ter estudado o Céu e o Inferno. Quem já leu, pelo menos uma vez, cada um livro da codificação e entendeu 10% do que ele leu ou 5% do que ele leu, ele deve estar dentro da reunião mediúnica, colaborando de alguma forma. A opinião é minha. Mas a gente vai ver isso em outros livros, talvez mais para frente nesse aqui. Tem que estar lá, colaborando. E o médium de sustentação é um médium de sustentação. Quem participa de reunião mediúnica sabe que quando falta um médium de sustentação, todo mundo sente o peso. E tem aquele médium que ele tem a sustentação fluídica e moral. Quando ele não está, alguém costumam querer sair do ponto de equilíbrio. Então nós temos que prestar atenção em vastas condições. Há ainda um quarto ciclo, correspondente à mediunidade que só apresenta após a maturidade, na velhice ou na sua aproximação. Trata-se de manifestações que se tornam possíveis devido às condições da idade, enfraquecimento físico, permitindo mais fácil a expansão das energias perispiríticas, maior introversão da mente, com a diminuição de atividades da vida prática,
estado de apatia neuropsíquica, provocado pelas mudanças orgânicas do envelhecimento. Esses fatores permitem maior desprendimento do espírito e seu relacionamento com entidades desencarnadas. Esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, constituindo uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Não vai deixar a pessoa de fora porque ele já está idoso, já está velho. E tem também um expositor espírita, que é um psiquiatra, muito estudioso, estuda realmente os efeitos da mediunidade e como usá-la, como trabalhá-la. Ele diz que as pessoas mais velhas têm que estar dentro da sala mediúnica. Nem que seja sentadinho na cadeirinha lá cochilando, porque ele está doando fluido. E muito fluido. Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe. E dormir na reunião mediúnica. Não é o tempo aqui agora. Mas nós temos que prestar atenção em uma série de detalhes, uma série de condições, para podermos avaliar com plenitude, sem tomar atitude arbitrária, inconsequente e irresponsável. Então, as pessoas mais velhas que chegaram naquela mediunidade que foi a desabrochar após os 40, após os 50 anos, após os 60 anos, tem que acolher a pessoa, tem que ajudar a pessoa, tem que dar suporte para que a pessoa suporte a mediunidade. Restringe-se a fenômenos de evidência, comunicação oral, intuição, percepção extrasensorial e psicografia. Embora seja uma preparação, a morte pode demorar vários anos, durante os quais o espírito se adapta aos problemas espirituais com que não se preocupou no correr da vida. Esses fatos comprovam o conceito da mediunidade como simples modalidade do relacionamento homem-espírito. Qual o motivo da pessoa ter se tornado médium aos 50 anos, aos 60 anos? Deixa ele trabalhar. Ajude-o a trabalhar. Dê suporte para ele estudar. Todos vão começar a entender, compreender e tomar atitudes compatíveis com a doutrina espírita, com a mediunidade do ponto de vista espírita. Kardec lembra que o fato de o espírito estar encarnado não o priva de relacionar-se com os espíritos libertos. Da mesma maneira que um cidadão encarcerado pode conversar com outro cidadão livre através das grades. Não se trata das conhecidas visões de moribundo no leito mortuário, mas de típico desenvolvimento tardio da mediunidade que, pela completa integração do indivíduo na vida carnal, imantado aos problemas do dia a dia, não conseguiu aflorar. E aí nós temos variados níveis de mediunidade. Cada mediunidade tem suas características próprias naquele médium. Não queira que médium A seja igual a médium B, que seja igual a médium C. Cada um tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Cada um deles tem contatos, mesmo estando encarnado, com espíritos desencarnados dos mais variados níveis, tipos e evolução. E os trarão para a reunião mediúnica. Que ótimo que ele foi para a reunião mediúnica, não foi obsediar a casa dos outros, que pode ser a sua, Benedito. Então, quando nós estamos atendendo aquele espírito que está ali em sofrimento, para aqueles médiuns benditos, abençoados médiuns que chegaram lá aos 60 anos de idade, eles estão nos ajudando a nos livrar de certos obsessores nossos também, e que estavam aí perturbando a sociedade. Então, temos que aprender a pensar mais coletivamente, mas de uma forma mais responsável. E aí, nós temos que procurar compreender bem a pessoa. Mas ele chegou aqui ontem com 60 anos, tem uma percepção espiritual maravilhosa. Eu estou aqui desde os 15 anos trabalhando e não tenho. Ou tem alguma coisa errada na forma com que você está empregando o seu tempo na doutrina espírita, ou não é sua função ter uma mediunidade plena igual o outro que chegou aos 60. Agora, se você está lá desde os 15 dentro da casa espírita, e hoje você já está com 50 e não tem mediunidade plena, mas você tem conhecimento pleno para ajudar quem chegou com ela planificada ali. Então, o trabalho não foi perdido, o seu estudo não foi perdido. A forma de você usar vai ser diferente do que você imaginava. Você tem agora alguém que precisa do seu conhecimento, que precisa da sua orientação, que precisa do seu apoio. E você vai fazer da melhor forma possível. Porque somos filhos de Deus. Precisamos trabalhar pelo bem, precisamos fazer o melhor possível.
A sua manifestação tardia lembra o adágio de que os extremos se tocam. A velhice nos devolve à proximidade do mundo espiritual, em posição semelhante à da criança. Só que a criança é uma criança e um adulto é um adulto. Ou seja, a criança ela não vai ter responsabilidade, ela não vai ter experiência, não vai ter certas condições que só a madureza nos dá. Já uma pessoa na idade mais avançada, ele já tem responsabilidade, tem muita experiência, e aí ele vai ter que passar por uma nova tomada de consciência para lidar com a mediunidade. É um momento importantíssimo e belíssimo para aquele espírito. E também para quem o ajuda, para quem o ampara. Na verdade, a potencialidade mediúnica nunca permanece letárgica. Ela está sempre em movimento. Pelo contrário, ela se atualiza com mais frequência do que supomos. Passa de potência a ato em diversos momentos da vida, através de pressentimentos, previsões de acontecimentos simples, como o encontro de um amigo há muito ausente, percepções extrasensoriais que atribuímos à imaginação ou a lembranças, e assim por diante. Então, a mediunidade, ela está sempre sendo atualizada, sempre passando por modificações, por adaptações. Já viu quando você vai desligar o computador? Reiniciar e atualizar, ou desligar e atualizar. Aí preste atenção. Você desliga o Benedito e ele começa, então, a atualizar. Certo? Fica lá. 1%, 3%, 5%, 100%. Leva um tempo essa atualização. Aí quando você vai ligar de novo, aguarde o momento que o processamento da atualização está sendo concluído. 1%, 3%, 5%, de acordo com o computador, leva muito tempo. Então nós temos que saber que dentro do processo de atualização mediúnica, assim como no processo de atualização do computador, vão passar por tempos que nós temos que saber nos adaptar a ela. E lidar com esse processo. Vivemos mediunicamente entre dois mundos e em relação permanente com entidades espirituais. Todos nós. Ah, mas eu sou ateu, não acredito em nada. Porque tem um espírito ateu do seu lado. Ah, não acredito. É impossível, eu sou ateu, não acredito em nada. Mas tem um espírito ateu do seu lado, por isso que você não acredita em nada. Ah, mas a minha religião não ensina isso. Porque você tem um espírito da sua religião que pensa como você pensa, que não quer progredir e não quer também que você progrida. Kardec responde isso para alguém. Tem no Livro dos Espíritos essa resposta. O espírito que não quer que você progrida, ele quer que você fique ignorante, assim como ele. E aí vem os processos. Sempre processos tumultuosos, complexos, criando problemas para todos. Durante o sono, como Kardec provou, através de pesquisas ao longo de mais de 10 anos, desprendemos-nos do corpo que repousa e passamos ao plano espiritual. Nos momentos de ausência psíquica de distração, de cochilo, distanciamos-nos do corpo rapidamente e a ele retornamos como os pássaros de volta que voa e volta ao ninho. Você está dormindo, você está tirando um cochilo, você está no momento distraído, descontraído, seu espírito viaja. Alguma coisa te chama atenção, você volta. E tanto para sair quanto para voltar são muito rápidos. Só que nós não nos apercebemos totalmente dos fatos. Por isso que nós temos que prestar muita atenção em determinados detalhes do que a vida coloca para nós e de como nós interagimos dentro desses detalhes. A psicologia procura explicar esses lapsos fisiologicamente, mas as reações orgânicas a que atribui ao fato não são a causa e sim efeito de um ato mediúnico de afastamento do espírito. Os estudos de hipnotismo comprovam isso, mostrando que
A hipnose interfere constantemente em nossa vigília, fazendo-nos dormir em pé e sonhar acordados, como geralmente se diz. É importante nós entendermos que o espírito, ligado ao corpo e atento, desperto, pleno, ele está controlando o corpo. Se ele se desliga por alguns segundos, a pessoa dá uma piscada, dá uma balançada, dá aqueles lapsos de memória. Só que se isso ficar acontecendo constantemente, pode trazer implicações mais sérias, porque você não está sob a ação de um bom espírito. Os bons espíritos não vão querer que você saia daqui para ali a qualquer momento, a não ser em condições muito especiais, e normalmente eles te avisam. A busca científica de uma ciência orgânica da mediunidade nunca deu nem dará resultado, porque a mediunidade tem sua essência na liberdade do espírito. Mas por que determinadas pessoas têm essa liberdade de espírito e outros não? Tem alguma função que é definir. E nós precisamos aprender a fazer as devidas revisões, tomar as devidas posturas, para que nós tenhamos condições de tomarmos as melhores medidas, de passarmos pelas melhores condições de entendimento da mediunidade. E para isso precisamos de estudar, dialogar com companheiros mais experientes e contar com a ajuda dos espíritos. Chegando a este ponto, podemos colocar o problema em termos mais precisos. A mediunidade é a manifestação do espírito através do corpo. No ato mediúnico, tanto se manifesta o espírito do médium como um espírito ao qual ele atende e serve. Os problemas mediúnicos consistem, portanto, simplesmente na disciplinação das relações espírito-corpo. É o que chamamos de educação mediúnica. Então, o espírito, para dar as comunicações, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas condições, e nós precisamos então começar a aprender a lidar com cada fato, com cada ato, com cada situação. É importante todos nós tomarmos as devidas atitudes frente às adversidades que a vida traz para nós, tomar as devidas atitudes frente às necessidades que nós temos. E, diante de a necessidade de educar a mediunidade, só temos uma opção: estudar o livro dos médiuns e procurarmos uma casa espírita onde podemos confiar nas pessoas que ali trabalham. Na proporção em que o médium aprende como espírito a controlar a sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. Assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. E então aqui ele traz para nós uma informação extremamente importante. Aprender a lidar nessa relação espírito-corpo vai nos dar mecanismo de controlar o espírito, nosso espírito. Portanto, nós vamos ter uma liberdade maior para selecionar as relações espirituais conosco. A hora que a gente vai dar comunicação, a hora que a gente não vai dar, e à medida que a gente procura se aprimorar, trabalhar numa casa espírita, recebemos a ajuda de espíritos que estão afinizados com esse trabalho, estão afinizados com o bem. Porque o médium está constantemente irradiando energia. E essa energia que o médium irradia, os protetores dele têm que proteger para ele não ser vampirizado. E poder ajudar a impregnar os espíritos com as bênçãos do amor e da luz da doutrina espírita. Um bom médium mantém sempre o equilíbrio psicofísico. Não se estressa no trânsito, não xinga no trânsito. Não fala alto dentro de casa, não altera a voz dentro de casa. Tudo são exercícios que muitas das vezes nós nos deixamos nos levar pelos vícios e não nos aprimoramos para o processo de aperfeiçoamento e de aprimoramento de nós mesmos. A dificuldade maior está em se fazer o médium compreender que, para tanto, não precisa tornar-se santo, mas apenas um homem de bem. E o homem de bem
busca sua santidade. Mas existem várias gradações dessa santidade para todos nós. Temos que aprender a nos polir para não cometermos determinadas atitudes que nos prejudiquem. Por exemplo, eu não posso comer carne. Eu não posso ingerir bebida alcoólica. Então, eu tenho que saber respeitar essas regras. E comer carne, para mim, é muito pior do que tomar uma colher de bebida alcoólica. Nem o caldo da carne eu posso, porque eu passo mal. E coisas acontecem ao meu redor que não são muito agradáveis. Mas peixe ainda pode, tá, gente? No meu caso. Os objetivos de santidade perseguidos pelas religiões através dos milênios gerou no mundo uma expectativa incômoda para todos os que se dedicam aos problemas espirituais. Há quantos milênios nós estamos querendo ser perfeitos para não precisar voltar aqui nesse planeta mais? Aí alguns ficam lá meditando, outros ficam rezando texto dentro dos conventos, outros vão para as suas igrejas e ficam lá orando, passa a noite em oração. Mas o Kardec deixou para a gente um caminho. Fora da caridade não há salvação. É bem mais prático. É bem mais objetivo. É bem mais próximo da nossa humanidade. Quanto mais caridade fizermos, mais nos livraremos de encarnações complexas nesse mundo. Mas às vezes fazemos tanta caridade, porque devemos tanto, que na próxima vida ainda temos que fazer muito mais caridade ainda. E um detalhe: quanto mais consciente você é da sua realidade espiritual, mais naturalmente você faz a caridade. Ninguém se torna santo através da sufocação dos poderes vitais do homem e adoção de um comportamento social de aparência piedosa. O resultado disso é o fingimento, a hipocrisia que Jesus condenou incessantemente nos fariseus, uma atitude permanente de condescendência e bondade que não corresponde às condições íntimas da criatura. O médium pode ser espontâneo, natural, uma criatura humana normal, que não tem motivos para se julgar superior aos outros. E também não tem motivo para se julgar inferior. E a criatura normal age normalmente do dia a dia, respeitando as leis, respeitando as regras, caminhando com segurança, caminhando nas bases do amor, da fraternidade e da paz. É necessário, então, começarmos a pensar e agir de uma forma mais compatível com a justiça divina, de uma forma mais compatível com o amor que o Cristo traz para nós. Todo fingimento e todo artifício nas relações sociais leva os indivíduos à falsidade e à trapaça. A chamada reforma íntima, esquematizada e forçada, não modifica ninguém, apenas artificializa enganosamente os que a seguem. As mudanças interiores da criatura decorrem de sua experiência na existência, experiências vitais e consciências que produzem mudanças profundas na visão íntima do mundo e da vida. Logicamente, que nós temos que procurar nos esforçar ao máximo possível para essa chamada reforma íntima. E cada um está dentro de um patamar evolutivo que vai colocar em prática aquilo que lhe é compatível, aquilo que lhe é inerente. Conforme ele vai caminhando, conforme ele vai passando por situações de aperfeiçoamento, de aprimoramento, ele vai buscando, então, encontrar em si forças, caminhos que o conduzem a Deus, que o conduzem ao melhoramento, ao aperfeiçoamento. Todos nós temos as nossas manchas, nossas manchinhas dálmatas, para serem lavadas nas obras da caridade, para serem lavadas com as bênçãos da oração, para serem lavadas com os passes, para serem lavadas com as terapias naturais e, principalmente, com a tomada de consciência do caminho que devemos seguir, da postura que devemos tomar e de como devemos nos orientar para as realizações do Cristo em nós, para as realizações do amor e da paz em cada um de nossos corações. Essa colocação dos problemas mediúnicos sugere
um conceito de mediunidade que nos leva às próprias raízes do Espiritismo. A mediunidade nos aparece como o fundamento de toda a realidade. O momento do Fiat, da criação do cosmos, é um ato mediúnico. Quando o espírito estrutura a matéria para se manifestar na criação, constrói o elemento intermediário entre ele e a realidade sensível ou material. Portanto, existe mediunidade em várias ações humanas, em vários níveis. E em cada uma delas está lá íncita a mediunidade. Desde o momento da criação do cosmos, todo o processo de criação tem o seu lado mediúnico, tem no seu prisma, tem lá um espectro da mediunidade, que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. E assim nós vamos construindo os nossos elementos intermediários na vida, e da vida e com a vida. A matéria se torna um médium do espírito. Assim, a vida é uma permanente manifestação mediúnica do espírito que, por ela, se projeta e se manifesta no plano sensível ou material. O inteligível, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, dá a sua mensagem inteligente através das infinitas formas da natureza. Desde os reinos mineral, vegetal e animal, até o reino hominal, onde a mediunidade se define em sua plenitude. Então, o espírito está servindo de médium em várias situações. Tudo tem lá a sua contraparte espiritual, o princípio inteligente do universo. Porque tudo que mantém uma ordem, que mantém uma coesão, tem uma essência de inteligência, uma essência inteligente naquele processo. Então, para os átomos se manterem coesos, tem uma inteligência proporcional à necessidade do átomo. Para se constituir uma molécula, tem uma inteligência proporcional à necessidade daquela molécula. E, logicamente, que uma molécula de um óvulo vai ser diferente de uma molécula de alguma coisa que não tem vida nenhuma. Porque cada uma delas tem uma impregnação energética diferente. Uma impregnação energética a mais. Nós somos uma infinidade energética condensada em um corpo fisiopsíquico para aprendermos a nos desenvolver para a eternidade. A responsabilidade do homem, da criatura humana, expressão mais elevada do médium, adquire dimensões cósmicas. Ele é o produto multimilenar da evolução universal e carrega em sua mediunidade individual o pesado dever de contribuir para que a humanidade realize o seu destino cósmico. A compreensão deste problema é indispensável para que os médiuns aprendam a zelar pelas suas faculdades. E como todos somos médiuns, todos temos que zelar pela nossa faculdade. E você já havia pensado nisso? Todos nós temos a responsabilidade de estarmos contribuindo com a criatura humana. Nós, seres humanos, contribuindo com a criatura humana. Na expressão mais elevada do médium, que adquire dimensões cósmicas. Porque nós, como seres humanos, somos um produto multimilenar de processos evolutivos inimagináveis que já passamos por incontáveis oportunidades, por incontáveis experiências. Cada uma delas com a sua característica própria. Cada uma delas deixando em nossa alma a marca de uma experiência jamais esquecida. E é por isso que todos nós devemos procurar estudar a mediunidade, compreendê-la, para melhor podermos agir, para melhor podermos edificar e construir uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. A gente vai para o próximo capítulo, Mediunidade Estática. Aguardamos vocês lá.